Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 62, mas o contexto é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre alguns encontros incômodos com Jesus. Esse menino que nasceu, o Senhor, o nosso Salvador. Nem sempre o encontro é alegria. Nós vamos ver alguns encontros que causaram bastante incômodo com Jesus. O texto fala de 3 pessoas que na caminhada com o Senhor Jesus encontram-se com Jesus. Não são essas 3 pessoas que nós vamos abordar hoje, mas é interessante que os 2 primeiros chegaram dizendo para Jesus: estou disposto a te seguir, eu quero ir contigo, eu quero caminhar com o Senhor, né? E Jesus diz para eles que não é dessa forma que se deve seguir Jesus. No último ele fala: Senhor, eu quero segui-lo, mas antes eu tenho que cumprir algumas outras coisas, eu tenho que atender algumas necessidades pessoais. E Jesus então olha para ele e diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus não está acessível. Você tem aqui a opção de seguir Jesus ou de seguir com uma prisão ao passado, e nesse momento, aquele encontro, ele vai revelar para aquelas pessoas se eles estão verdadeiramente dispostos a seguir Jesus ou se ainda tem algum apego. Nem sempre, quando a gente encontra com alguém, a gente tem, de fato, um motivo de alegria. Alguns exemplos: uma entrevista de emprego pode ser um encontro muito frustrante quando não temos o perfil para aquela vaga. Então, a gente termina aquele encontro normalmente dizendo: não é sua a vaga. Um encontro para um relacionamento nem sempre é para começar. Às vezes, o encontro é para terminar um relacionamento, e até muitas vezes também ocorrem encontros que são para dar notícias não agradáveis. Então, nós temos que pensar, a ideia que a gente fala de encontrar com Jesus, que tipo de encontro pode ser esse? Será que estar no mesmo caminho com Jesus? Será que andar lado a lado com Jesus? Será que conversar com Jesus vai ser sempre um motivo de alegria para aqueles que estão com Ele? O que é que nós vamos falar essa noite? Nós vamos falar sobre 3 encontros em que o nome de Jesus causou incômodo, causou insatisfação, causou inquietação na vida de algumas pessoas. Nós vamos trabalhar em 3 tempos diferentes, e todos 3 relacionados a pessoas chamadas, é um título que existe na Bíblia de Herodes. Herodes não é um nome apenas, ele é um título, e quando nós falamos de Herodes, nós nos referimos a uma linha, a uma família que governou a Judéia, descendentes de Esaú, durante muitos anos. Quando Jesus nasceu, um Herodes governava. Quando Jesus foi condenado à morte, era um Herodes que governava a Judéia. E anos depois, quando Paulo estava preso, um Herodes foi visitá-lo. Esse último Herodes é conhecido mais como Agripa do que como o próprio nome Herodes. Mas 3 reis, 3 governadores, 3 pessoas que estavam diretamente ligados em tempos diferentes à pessoa de Jesus. O primeiro Herodes, ele teve um encontro com os magos. A gente tem que tomar cuidado. A Bíblia não fala que são 3, e nem fala que são reis. Fala que eram uns magos que vieram do Oriente e encontraram-se com o rei Herodes para falar a respeito do nascimento do Senhor Jesus. O segundo encontro foi o momento em que Jesus foi apresentado, enviado por Pilatos, por saber que Herodes estava na cidade, para que ele expressasse a sua opinião a respeito da acusação que estavam fazendo sobre Jesus. E ali chega Jesus perante Herodes para conversar. É o próprio Jesus
quem se encontra com Herodes. O terceiro encontro que nós temos foi quando Agripa, Paulo estava preso, esperando o momento de ser enviado para Roma, já para ser devidamente julgado por César. E Herodes Agripa, ele vai visitar o governador Félix, naquele momento, Festo, né? E enquanto eles estão ali, ele resolve visitar Paulo, que era da sua região, e ele vai até o local onde Paulo está, e eles têm uma conversa bem grande, bem intensa, e num determinado momento, Paulo confronta Agripa a respeito da sua fé, e nós temos ali esse terceiro encontro. O interessante é que, em todos os três casos, o nome de Jesus, ele trouxe muito mais insatisfação, trouxe muito mais incômodo, muito mais angústia para aqueles que ouviram falar de Jesus, do que a própria alegria. Poderia ser um momento muito feliz para o primeiro Herodes, cuja história está registrada em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 8, e depois continua no versículo 16. Poderia ser uma grande alegria dizer que o Salvador, o Senhor Jesus, aquele que durante toda a história do povo de Deus estava sendo aguardado, seria uma alegria dizer que ele chegou, o menino Jesus nasceu. Quem veio lhe dar a notícia? Aqueles magos que seguiram os sinais celestes. Alguns dizem que eles eram astrônomos, eles estudavam os astros, outros dizem que eles eram astrólogos. É meio difícil a diferença aqui, mas o fato é que eles viam na estrela que nasceu e apontava para Belém o sinal de um cumprimento profético que estava registrado não somente nas Escrituras do povo de Deus, mas em todo o contexto, o conhecimento deles lá no Oriente, e eles entenderam que algo sobrenatural estava acontecendo ali em Belém, naquela região, sob o governo de Herodes, e eles vão ao rei, eles vão a Herodes para dar essa notícia, e quando chegam até lá, e Herodes fica sabendo da situação, né, é Mateus capítulo 1, Herodes então interroga a eles: olha, me fala a respeito desse menino, o que vai acontecer, conta para mim onde ele está, porque eu não estou sabendo de tudo, e depois que vocês descobrirem tudo, voltem e falem para mim, para eu ter todas as informações e poder ir até lá e adorá-lo também. O texto vai dizer, né, eu digitei errado aqui um a mais nas minhas anotações, é Mateus capítulo 2. A partir do versículo 3, diz assim: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: todos sabiam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, e ele cita o texto, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes faz a sua estratégia para manter-se no poder. O primeiro ato que nós temos nesse fato, né, nessa história, é que o nome de Jesus causava um incômodo grande, porque ele foi apresentado como rei, e isso incomodava o poder ou o projeto de poder que Herodes tinha. Então Herodes, ao se sentir ameaçado pelo nome de Jesus, ao se sentir incomodado com aquela criança que estava nascendo para reinar, observe que o projeto que Herodes tem se aquela criança é recém-nascida, ele não somente representará um perigo para mim, mas para toda a minha descendência. Então nós precisamos resolver a situação já. O encontro com os magos, em volta do nome de Jesus,
fez ele reagir de forma iracunda e de forma astuta. A ira, porque ele sentiu-se ameaçado pelo nome de Jesus. Astuta, porque imediatamente ele resolve planejar uma forma de tirar, eliminar a possibilidade de perigo que estava no nome do Senhor Jesus. Quais foram as consequências deste encontro? As consequências a gente encontra a partir do versículo 16, porque o Senhor, de forma sobrenatural, interferiu naquele encontro, o primeiro encontro, não permitiu o segundo encontro, fez os magos voltarem por outro caminho, não prestaram contas ao rei Herodes, e ele, furioso por ter sido iludido pelos magos, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. É a mesma situação que acontece no Egito, quando nasce Moisés, e Faraó manda matar todas as crianças, com receio de quem seria o libertador. Agora Herodes manda matar todos os meninos com medo, com receio de quem seria aquele que tiraria dele o trono. Irmãos, eu fico pensando em quantas vezes não temos, às vezes, uma postura semelhante quando pensamos em Jesus. Ele nasceu para reinar, nós cantamos, nós vivenciamos isso. Mas e quando Jesus, para servir a Jesus, para caminhar com Jesus, o nosso poder, ele está sendo colocado em xeque? O que nós fazemos? Será que Jesus não se torna um incômodo quando nós somos desafiados a rever nossos princípios, nossos valores, e muitas vezes manter uma postura ética diante de uma sociedade sem ética, manter a nossa integridade em servir ao Senhor, e se isso vier a diminuir em nós, a nossa aparente autoridade, o poder que nós temos, o cargo que ocupamos, será que o nome de Jesus continua sendo a nossa alegria? Como diz aquela música clássica, né? Jesus, a alegria dos homens. Ou será que Jesus pode significar o incômodo dos homens? O fato é que para Herodes, aquele encontro com os magos, sabendo quem era Jesus, tornou para ele um grande incômodo, e ele tomou uma atitude extremamente trágica para tentar se livrar do nome de Jesus. Um outro Herodes que nós encontramos, esse está no capítulo 23 de Lucas. Agora eu não vou errar o texto. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 6. Porque Pilatos estava com uma situação bastante complicada nas mãos. Ele tinha que emitir um parecer a respeito de Jesus, se ele era inocente ou culpado. E ele, sabendo que esse outro Herodes estava na região, ele estava em Jerusalém, ele manda que Jesus vá ao encontro dele. E, irmãos, o texto é muito interessante, porque o versículo 8 diz assim: quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Como é que foi a reação de Herodes diante de Jesus? Primeiro, ele se sente extremamente admirado. Ele tem Jesus como se fosse uma grande, vamos usar termos de hoje, né? Como se fosse um ídolo, como se fosse aquela pessoa que ele tem muita vontade de conhecer, e agora ele está diante dessa pessoa. É legal quando acontece isso, né? De vez em quando a gente está viajando e encontra uma pessoa famosa, e às vezes aquela pessoa que a gente gostaria tanto de conhecer. Eu tenho algumas dificuldades com isso, eu acho que eu sou pouco tiete, né? Que o pessoal fala. E certa vez eu estava
eu estava, se não me engano, em Congonhas, e eu vou entregar aqui uma das coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de assistir o MasterChef, e tenho um prazer muito grande em ver os comentários do Fogaça, né? E nesse dia está eu ali no Congonhas, e quando eu olho do meu lado, está ele lá no telefone, batendo papo, e eu pego o celular, vou tirar uma selfie, vou conversar, e penso, enquanto eu penso, e agora, poxa, vai ser legal, vou dizer, enquanto a gente está conversando, ele sai, vai embora, e eu não fiz nada, só por causa das dúvidas. Mas é interessante, né? Aquela emoção que a gente sente por estar de alguém que a gente admira, a gente quer falar, a gente quer conversar, a gente quer expressar alguma forma. É essa a reação de Pilatos, de Herodes com Jesus. Ele se admira, ele pergunta, ele quer ver algum milagre, ele quer ver um sinal, mas logo após o silêncio de Jesus, a sua admiração se transforma em desprezo, porque ele vê claramente que Jesus não está ali para atender a sua vontade, não está ali para fazer algum sinal, não é uma estrela internacional que está ali, ele não é um grande ídolo, simplesmente é como se Herodes estivesse esperando algo dele e ele pegasse e fosse embora, sem dar crédito. E a partir dali, a atitude de Herodes é o desprezo. Ele simplesmente manda que Jesus volta, né? E para zombar de Jesus, ele coloca um manto luxuoso e devolve Jesus para Pilatos de uma forma desprezível, de uma forma zombateira, escarnecedora, e ali entrega dessa forma um inocente para ser morto. É interessante que o primeiro encontro o primeiro Herodes, ao se encontrar com os magos, ele se enche de ira porque o seu poder, a sua autoridade, o seu posto, o seu status está ameaçado, e diante disso, com ira no coração, ele manda matar todas as crianças, vários inocentes, para tentar manter o seu poder e eliminar o nome de Jesus. Este segundo Herodes, ele está envolvido de admiração, mas como o seu desejo, a sua vontade, as suas expectativas pessoais não são atendidas, ele se sente incomodado, se sente até ofendido, porque as suas expectativas não foram atendidas, e ele despreza o nome, despreza a pessoa de Jesus, e diante disso, ele condena também um inocente à morte, um inocente que vai morrer por cada um de nós, por todos nós. Nos dois casos, inocentes foram mortos depois daquele encontro que envolveu o nome e a pessoa de Jesus. O terceiro encontro que nós vamos tratar, ele está em Atos, no capítulo 26, a partir do versículo 27, quando, na verdade, o texto ele vai começar bem antes, né? Mas no versículo 27, Paulo olha para o rei Agripa, depois de ter conversado com ele, depois de ter exposto para ele a sua vida, o seu testemunho, ele expôs para o rei como que ele conheceu Jesus, toda a sua dedicação de vida para Jesus, e num determinado momento ele olha para o rei Agripa e diz: o senhor acredita nos profetas? Bem, eu sei que o senhor acredita. E então Agripa se dirige a Paulo e fala: por pouco você me convence a me tornar cristão. Há duas interpretações para esse texto. Alguns dizem que ele falou assim: quase, Paulo, quase, você quase me convenceu, mas ainda não fui convencido. Outros dizem assim: Paulo, você acha que com tão pouco eu vou me convencer a me tornar um cristão? E Paulo vai então responder para ele: peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. E o que ele está dizendo? Possam encontrar verdadeiramente com Jesus, e fazer com que nele
apenas em Jesus, nós possamos encontrar a verdadeira liberdade. É como se estivesse dizendo: as correntes me prendem a estas cadeias, a esta cadeia, mas em Cristo eu sou completamente livre. É interessante aqui pensar que a reação que Agripa tem ao encontrar-se com Paulo é uma reação simplesmente de ouvir. Parece uma pessoa extremamente atenciosa, interessada. Ele escuta Paulo com tanta avidez que ele é interrompido por Festo, não por Agripa. É o outro que está sendo visitado, né, que interrompe o diálogo. Parece que Agripa está verdadeiramente interessado. Festo vai dizer: Paulo, você está louco. Ele diz: não estou louco. E Agripa sabe disso. Mas com toda atenção, mesmo ouvindo com toda atenção, a sua postura foi de desprezo. A sua postura foi de não se render aos argumentos. Por quê? Porque o nome de Jesus incomodava a filosofia de vida daquele rei. Incomodava o seu senso de realidade. É como se ele olhasse para dentro de si mesmo e acreditasse que, se ele se torna cristão, ele vai se tornar menos inteligente, menos aceitável, menos agradável, uma pessoa de uma qualidade inferior. Aliás, há alguns dias desses eu entrei numa crise pessoal bem profunda, quando questionamentos foram feitos numa situação que não tem nada a ver com o ambiente cristão, mas fora desse contexto, críticas foram feitas à igreja, a pastores, por pessoas que eu tenho certeza que nunca pisaram numa igreja. E algumas críticas diziam mais ou menos assim: as igrejas tinham que ser tudo fechadas, porque elas não têm nenhuma utilidade para a sociedade. Pastores, isso tinha que acabar, tinham que... usaram palavras meio pesadas, porque ou eles querem se tornar poderosos e fazem da igreja o seu trampolim para alcançar um poder, mas eles são todos analfabetos, ignorantes, são pessoas que não têm utilidade para a sociedade. E é curioso que nós estávamos estudando nas segundas da palavra exatamente o tempo em que Samuel passa o reinado para Saul e ele entra numa crise pessoal. E o meu coração ficou pensando: gente, por que o mundo está pensando dessa forma? Nós vemos o trabalho das igrejas, lembro nesse detalhe quanto que nós colocamos das campanhas que temos feito, o quanto somos úteis, e, irmãos, nem quero defender isso. Mas eu fiquei pensando em quanto o encontro dessas pessoas com Cristo lhes incomoda na sua filosofia de vida. E fiquei lembrando que o próprio Paulo diz que o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E tantas vezes a gente tem que olhar para o nosso próprio ego, para a nossa própria história, e acreditar que somos tão superiores a Cristo, que se render à mensagem de Cristo significa cair de pedestal, significa diminuir quem somos. O confronto interno entre Agripa e o próprio Agripa, naquele instante, ao se encontrar com a mensagem de transformação de Paulo, provocada pela pessoa de Jesus, é porque lá no fundo da sua alma, ele se sente completamente convencido de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas para ele declarar isso, ele precisa de algo que não transforme quem ele é. Ele precisa manter a sua filosofia de vida, ele precisa manter a sua história, ele precisa manter a sua autoridade, ele precisa manter a sua percepção, senão ele vai se colocar numa posição de inferioridade por causa do nome de Jesus. É muito legal quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele não é um Evangelho que nos fortalece para alcançarmos reinos, ele nos fortalece
para que possamos ser bons servos. É um evangelho cujo título de Senhor é dado ao que mais serve, não ao que mais é servido. É um evangelho em que a maior riqueza está em dar, em oferecer, em se entregar, não em possuir, em conquistar. O maior poder não é visto naquele que tem um cargo, um título, mas naquele que tem a submissão plena à vontade do Senhor. Encontrar com Jesus, muitas vezes, nos leva a repensar o que é importante para a nossa vida, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa ética. Um encontro com Cristo pode nos incomodar no nosso projeto de poder, pois precisamos entender que o Rei é Ele e não nós. O encontro com Cristo pode incomodar as nossas expectativas pessoais, pois nós queremos ver sinais, nós queremos ver milagres, nós queremos um autógrafo de Jesus, que é um grande ídolo, mas não é o Senhor, e Ele quer apenas ser o nosso Salvador, o nosso Senhor e o exemplo para a nossa vida. O encontro com Cristo pode incomodar a nossa filosofia de vida, porque nós vamos precisar aprender a ética do reino de Deus, sermos cidadãos do céu, e não cidadãos que atendem aos objetivos e às expectativas do mundo. A Bíblia afirma, irmãos, que um dia todos se encontrarão com Jesus. O último encontro. Estarão perante Ele todos aqueles que colocaram as mãos no arado e olharam para trás. Estarão perante Ele todos aqueles que, ao encontrar com Ele, passaram a segui-lo. E também estarão perante Ele todos aqueles que foram incomodados pela sua presença, pelo seu nome, por quem Ele era. Nesse dia, a Bíblia fala que Ele será o Senhor. Só haverá dois grupos. O grupo a quem Ele dirá, vinde benditos do meu Pai, e o grupo a quem Ele dirá, apartai-vos de mim, malditos. Se Jesus te incomoda hoje, pense bem, pois no próximo encontro, Ele pode ser a única esperança que você desprezou. Mas se Jesus te incomoda hoje, incomoda o seu projeto de poder, incomoda as suas expectativas, ou incomoda a sua forma de viver, pense nisso. Talvez seja a hora da gente dizer, Senhor, todo o poder é Teu, eu me rendo a Ti, Senhor. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, nenhuma expectativa maior eu tenho do que viver para a glória do Senhor. Paulo diz, para mim, morrer é lucro, mas a razão de viver é Cristo. E se existe alguma prisão na sua vida, que te impede de ter alegria ao se encontrar com Jesus. Um jovem rico, ao encontrar-se com Jesus, ele disse, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, honra teu pai e tua mãe, não mate, não furte, não minta, não cobice. E ele diz assim, Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que bonito. Falta alguma coisa? Jesus diz, falta. Vende tudo isso. Pega tudo que você considera como tesouro, como valoroso. Vende. Distribui entre os pobres. Depois, vem e segue-me. Aquele jovem, a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque
porque ele tinha muitas propriedades. Tinha muita coisa que incomodava ele em seguir a Jesus. Talvez ele quisesse apenas que Jesus dissesse: o que você faz está bom. E sabe, irmãos, eu penso nesse texto sinceramente que Jesus não queria que aquele jovem abrisse mão de nada. Ele queria simplesmente que aquele jovem dissesse: Senhor, eu preciso de Ti. E creio que essa é a maior expectativa que nós podemos ter. Então, se o encontro com Jesus te incomoda, se o nome de Jesus te incomoda, não faça como os Herodes fizeram. Não se afaste de Jesus. Não afaste a oportunidade que você tem de ter a esperança de conhecê-lo e viver para a glória dEle. Aproveita esse tempo de Natal para refletir sobre esse menino que nasceu para ser o nosso Salvador. E não despreze, não troca ele por Papai Noel, não. Coloque ele no seu coração e faça desse encontro a sua maior alegria. Que Deus te abençoe.